A Irmandade, quer dizer, os grupos satânicos, vai, que estão se moldurando pelo mundo aí, que preparam plataformas para a ordem, tantas outras coisas, controle populacional, eles tinham como alvo, né, 2023 era um alvo muito importante, a partir da festa da primavera de 2023, que foi 23 de setembro, né, começou a acontecer uma série de coisas, tendo um platô no mês de outubro, onde eles pretendem fazer uma grande reunião, né, de grupos que adoram ao diabo, e fazer um grande ritual, independente do fuso horário, em qualquer ponto do globo. E uma vez feito isso, eles acreditam que vai abrir comportas no mundo espiritual, vai romper membranas, né, de camadas espirituais, onde essas entidades poderiam transitar melhor no na nossa dimensão, facilitando assim a implementação do governo do anticristo. Então eles já tinham isso como pauta, né? Então 31 de outubro. E paralelamente, né, eu queria aproveitar até o ensejo para convocar a galera para orar, né, fazer um levante de oração contrário em 31 de outubro, né, por arrependimento, por perdão, por resgatar valores de Deus, que hoje tem muito cristão sem Cristo, né? Tem muitas pessoas que falam de Deus, que Deus é amor, mas não vivem o amor, expressam o antagônico do amor, o oposto do amor. Então é o crente Nutella, né? A gente tem que voltar ao crente raiz. Então, dia 31 de outubro vai piorar mais ainda, já piorou quando veio o eclipse, né? Tivemos o eclipse Anel de Fogo, teve um filme que passou acho que em 2002, que falava que quem olhasse para o eclipse estava falando já, esse filme de 2002 falava de um eclipse que ia ocorrer em outubro de 2023, e dizia que quem olhasse para o eclipse ia morrer em 7 dias, isso era a historinha do filme, mas fazendo uma analogia, né, talvez esses 7 dias se reportam a 7 anos, né, porque nós temos a Agenda 2030, vai dar 7 anos certinho aí depois. Então, eu vejo muitas coisas concatenando, né, corroborando aí para o final dos tempos, que eu creio que nós estamos não mais no princípio das dores, mas bem adiantado nelas. Talvez temos mais uns meses de dores aí para entrar na tribulação, como possibilidade pautada na observação dos sinais. Nessa matemática simples que você fez agora, 2023 para 2030, 7 anos, essa associação com os filmes de Hollywood, né, que são muito bem produzidos, Sim, ido à risca esse roteiro, e até 2030 para ser implantada esse novo roteiro mundial, né, exato. a gente vai ter que partir daqui, né? Tem que partir daqui. É necessário o caos para que alguém venha estabelecer a ordem. Então é importante que o caos ocorra, isso já era planejamento, eu já tenho falado disso várias vezes, exaustivamente, podcast, em vídeo, entrevista. É até uma frase de Rockefeller. Rockefeller chegou a falar: o mundo só vai aceitar uma nova ordem quando estiver no meio do caos. Aí as pessoas aceitam tudo, né? Então essa guerra já está tendo desdobramentos no petróleo, vai ter desdobramentos ainda maiores na economia, no abastecimento. Aí te vê a China e a Rússia meio não tomando partido, mas sendo a favor do grupo terrorista do Hamas. O Brasil está neutro. O Brasil não considera o Hamas como terrorista. Então, e vejo manifestações no mundo inteiro, né, pró-Palestina e tudo mais, de grupos extremistas, pontuando que a nossa luta não é contra o palestino, contra o muçulmano, isso é até o contrário aos valores do Alcorão, mas eu vejo essas manifestações extremistas pelo mundo. Eu recebo muitas mensagens. Recebi esses dias de uma moça que está na Alemanha, uma brasileira. Ela falou que ficou assustada de ver a situação de lá, inclusive lá teve um aeroporto fechado por ameaça de atentado, e ela falou: eu fico tô assustada de ver os judeus acuados aqui por esses grupos extremistas. Ela estava pregando na igreja dela, cristã, e passaram na frente e começaram a perturbar o culto religioso. Então ela começa a ter receio. Ela falou: puxa vida, isso daí pode desdobrar para uma perseguição aos cristãos, né? Porque agora nós estamos vendo países, deixa eu ver aqui, acho que até anotei aqui, a Suécia autorizou a queima de livros sagrados, livros tanto de judeus quanto de cristãos. Já tinham queimado antes o Alcorão, né, não fizeram nada, e agora eles estão autorizando, legitimando a queima de livros judeus e livros cristãos. Na Quer dizer, está Suécia? vendo? Na Suécia, isso é uma matéria há pouco tempo, eu vou postar até a fonte da matéria nas minhas redes sociais em breve. Então, é uma coisa assustadora, né? Tanto a Rússia quanto a China, e agora o Irã
também, né? O Irã já se coloca como uma forte potencial ameaça a Israel, está ameaçando a entrar na guerra também. Então, eu vejo esse cenário se moldurando, isso aí tende a se alastrar mais, não vai ficar concentrado só em Israel. E o Hezbollah está entrando em cena também. Está entrando em Tá cena. O tudo Hezbollah muito rápido, né? ele é muito forte. O Hezbollah é um grupo muito mais bem armado, tem mais de 100 mil mísseis, muito mais organizado, tem mais orçamento, mais financiamento, e tem mais homens preparados para isso. Tanto é que eles entraram, né, pelo Líbano e atacaram uma base militar israelense e sabiam exatamente onde estava a porta que estava destrancada. Quer dizer, eles tinham um mapa do negócio. Como é que eles têm um mapa do negócio, né? Tinha um mapa certinho, entraram, atacaram e mataram soldados ali. Então, é bem complicado. Israel administrar duas frentes aí, ainda mais com uma possibilidade de ameaça do Irã. Só os Estados Unidos está se manifestando um pouquinho mais aí. A gente vai ter que tomar um certo cuidado, o Daniel também já está acostumado com as palavras aqui na plataforma, Sim. né? Mas vamos falar um pouco em metáforas aqui. Ok. Tivemos aí o término da Segunda Grande Guerra, aí cerca de 1945, 47, onde o povo judeu, todos nós sabemos o que aconteceu, não é verdade? E o que está me espantando é que nas redes sociais, depois desse acontecimento, que o meu avô estava lá na guerra, né? A gente passou por isso, essa geração está começando a se levantar agora. A mesma coisa que foi feita na Segunda Grande G está acontecendo agora, essa repulsa ao povo judeu, né? Pelo menos parte aí da população Sim. recriminando, vai embora, some daqui. O que acontece com a memória? Porque você nem pode falar nada lá do bigodinho, que você já era, né? Não, já não pode, não pode. E agora está acontecendo isso e o pessoal não reconhece. Qual que é a base para a gente esquecer, esse pessoal esquecer isso tão rapidamente e a grande mídia também não falar nada a respeito disso? Eu acho que, em parte, eu vejo, isso eu estou testando como medidor o que escrevem para mim, que tem brasileiros no mundo inteiro. O que eles reportam para mim é o seguinte, que eles têm receio de se manifestar a favor de Israel publicamente, fazendo uma manifestação pública, por exemplo, com receio de ser rechaçado por grupos extremistas. Então, existe todo um medo, né? Por causa de agora, imagina se isso desdobra para uma perseguição aos cristãos. Quer dizer, e vai acontecer, né? Já está começando aí a fomentar todo esse ódio religioso entre as nações, tudo, e se reverberar para nós, como é que vai ser? Aí a gente vai saber realmente quem está com Deus e quem não está. Mas as pessoas não se manifestam por medo, por medo. Quando muito fala em rede social, assim, protegido atrás de um teclado, vamos orar por Israel e morreu o assunto. Mas ninguém quer se envolver de fato, né? Porque tem receio de uma retaliação. É um momento bem difícil aqui. Tem algum paralelo que a gente poderia fazer pelos seus estudos, pela sua pesquisa, com na época de Noé, quando Noé chamou e a sociedade estava totalmente podre naquele Tava momento, podre, sim, e podre, veio o podre, né? dilúvio. E fétida, né? E com o Exatamente. momento de hoje, que a gente não pode nem mais olhar do lado, né? A gente não pode mais nada. Cada dia que passa está mais difícil a liberdade. Sim, cada vez mais estão censurando a gente, estão colocando leis da mordaça, realmente que eles estão preparando aí uma nova abelhada, né? Então, em breve teremos abelhada no meio da história também. Sim. Para o final do ano, começo do ano que vem, provavelmente uma inferência pessoal minha. Agora, eu vejo esse cenário se moldurando, porque é uma profecia bíblica, né? Quando Noé foi avisado por Deus que ele ia destruir o mundo, que o mundo estava com grande perversidade, com grande maldade, o termo em hebraico é Hamas, né? Maldade, perversidade, crueldade, o termo é Hamas. Então havia muita Hamas no mundo, então Deus mandou destruir, mas Deus avisou Noé com antecedência, Noé pregou por mais de 100 anos, levou 100 anos para a construção da arca, Noé aparece com 500 anos na Bíblia e com 600 ele entra na arca. Por inferência, a arca pode ter levado cerca de 100 anos para ser construída, e aí não foi só Noé, Enoque pregou também, e as pessoas não ouviram, simplesmente não ouviram, deram de ombros, e hoje eu fico alarmado quando a gente procura anunciar a verdade num sistema culturado pela mentira, você é muito rechaçado, muito apedrejado, toma pedra pra caramba, né, por falar a verdade. Então eu já pago o preço por ser cristão, né? Então se vier uma perseguição não vai mudar muita coisa para mim não, né, porque eu já sou perseguido pelos próprios cristãos, né? Então é um grande paradoxo, é o cristão sem Cristo, né?
Então, Noé foi avisado e ele avisou. Então, é nosso dever avisar, alertar o povo que está acontecendo, construam suas arcas, né? Voltem para os valores, né, eternos, né? Peça perdão para Deus, se reconcilia com Deus, se alinha com Deus. Isso que eu tenho procurado falar, volta para essa arca, renova sua aliança com Deus, porque vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai ser complicado. E Deus avisou Noé 7 dias antes ainda de cair o dilúvio. Então, Deus sempre avisa os seus filhos o que ele vai fazer. Amós 3,7 fala sobre isso também. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele revela aos seus profetas. Paulo fala isso em Tessalonicenses também, dizendo que nós não seremos pegos de surpresa. Quem está na luz não vai ser pego de surpresa. Então, não seja como os demais, que dormem, que vivem na escuridão, né? Desperta tu que dorme. Então, nós, caiu? você está na... Tá me ouvindo, Oi. Daniel? Tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. Deu uma congelada. Agora congelou aqui. Oi, e agora? Voltou? Oi, agora voltou. Você estava falando, né, que estava escrito, Paulo falou, pode concluir. Isso. Paulo falou em Tessalonicenses que nós não seremos pegos de surpresa, nós somos da luz, quem está na luz enxerga, né? Então, a Bíblia também fala que os sábios entenderão, né, em Daniel. Mas Paulo deixa muito claro, quem vai ser pego de surpresa é quem está na escuridão, quem está nas trevas, quem está dormindo, por isso que ele fala, desperta tu que dormes. Então eu tenho absoluta certeza que uma vez você sabendo compreender os sinais, e Jesus deixou muito claro, a Bíblia retrata, pontua muito bem, o dia só quem sabe é Deus, ok, só Deus sabe, mas ele deixou sinais para nós, e a Bíblia fala que ele revela antes aos seus filhos o que ele vai fazer, e é o momento que nós estamos vivendo, e eu tenho alertado, tenho procurado a direção, estratégia para essa galera, e muita gente ainda está dormindo, e vão ficar aqui para o pior das dores, né? Então eu creio que 2024 pode começar coisas um pouquinho piores.